Fernanda veio para Florianópolis dar um curso de escrita afetuosa, um texto com vida. Olha só que interessante. E só quem teve o privilégio de conviver aqui um pouquinho com ela para saber tudo o que está por trás de um texto e, como ela disse, que qualquer pessoa tem a capacidade de escrever um texto. Isso mesmo, isso mesmo. Como que acontece isso? O texto vem da alma e não da técnica? A técnica é a menor parte de um texto, eu falo. Não é que não tenha que ter um pouco de técnica, mas eu acho que a gente joga muita luz para a técnica e a gente não olha para o lugar onde o texto nasce, né? Para onde é, o que está atrás disso. E olha só que não é só inspiração, né, Ana? A Ana é premiada, autora premiada, autora de 2 livros, autora de outras iniciativas que mobilizam escritores e potenciais escritores em todo o Brasil e agora vem ministrando esses cursos também. Como que surgiu a ideia de trazer mais pessoas para essa atividade? Então, na verdade, assim, tudo começou de um jeito muito, não informal, mas começou por meio de palestras em que eu comecei a compartilhar esse meu olhar em relação à escrita. E a partir disso foi que vieram os cursos, né? E no início eu achei que era um curso que seria muito mais só para pessoas que trabalhassem na área da comunicação, mas para minha surpresa, o ponto de encontro das pessoas é a escrita, né? E aí a escrita independe do título que você carrega, né? A escrita, aparecem advogados, engenheiros, médicos, é o fio que conduz a gente, que é a palavra. Que legal, Ana. Fico tão contente. E o mais legal é ver que a Ana exercita tudo isso na prática, né? Porque, por exemplo, o primeiro livro dela se chama Como Minha Mãe Fazia. Isso mesmo. E aí, como que, para escrever esse livro, o que tu colocas ali das tuas experiências? Então, esse livro, ele traz muitas das minhas memórias afetivas relacionadas à cozinha, né? Então, e muito do que se passa na minha cabeça quando eu estou cozinhando. E é muito bonito. Foi por meio dessa escrita que eu comecei a perceber que era muito mais do que só escrever sobre um bolo, era muito mais do que escrever só sobre uma carne assada ou um molho. Era a maneira como eu escrevia, as pessoas falavam sobre a esfirra da tia, né, sobre a macarronada da avó, e aí eu fui percebendo que a conexão não era literal pelo que estava escrito, mas era o que conectava a gente, que era o amor, que era a saudade, que era a relação. As experiências. As experiências. E o que tu percebes de diferença, então, nessas lembranças da tua mãe, como a minha mãe fazia, e na relação com a tua filha? Muito disso começou, inclusive, por conta do que eu queria trazer, essas lembranças relacionadas à cozinha, que eu acho super importante, eu queria trazer para os meus filhos. E eu acho que eu aprendi muito, foi muito, na verdade, terapêutico para mim escrever o livro, de perceber algumas coisas na relação com a minha mãe, que às vezes me afastavam dela e que traziam muita dificuldade da gente conversar e se aproximar. E através disso eu fui aprendendo a me aproximar mais da minha filha, a demonstrar, a não economizar no afeto com ela, né? Eu sempre brinco, é difícil a não ter afeto e amor a conta-gotas, né? A falar mesmo. Deixa jorrar. Deixa jorrar. E nesse sentido do deixa jorrar, escrever é um ato de coragem mesmo, né? Porque como tu disseste aqui, a gente abre uma porta e não sabe o que tem do outro lado. Não, a gente não sabe o que tem do outro lado e é muito coragem porque a gente não tem ideia do quanto, sem perceber, porque às vezes a gente não tem muita consciência disso, do quanto a gente está se mostrando quando a gente escreve, né? O quanto a gente se coloca nu, sem roupa, em cima de um palco quando a gente escreve. É muito importante tomar consciência disso, perceber que a escrita, ela é sempre um reflexo da nossa alma, de quem a gente é e da maneira como a gente está no mundo. Tudo isso eu acho que é bem fácil de entender, não sei se é porque eu também tenho assim muita empatia, né, com os teus pensamentos, mas trazendo assim uma questão mais polêmica, comparando essa escrita que tu pregas, cheia de essência, com as redes sociais, que é uma escrita cheia de Prozac, que as pessoas mostram uma coisa que às vezes nem existe. Eu sempre brinco, uma questão que os meus alunos trazem muito é do tipo, se o texto pode ser curto ou se ele precisa ser longo. E eu sempre falo que o problema de um texto não é o tamanho.
A questão é a alma que ele carrega. O texto, para mim, que conecta com o outro, precisa ter alma. Que legal, Ana. E como que está sendo essa rotina, assim, de editora da Vida Simples, por exemplo, né? Que estás desde o início da revista. Isso, E dando cursos pelo país, escritora, mãe. Dá para ter uma vida simples, assim, com tantas atividades? Dá, sim. Eu aprendi. Qual é o segredo? Eu aprendi a colocar alguns limites, né? Então, por exemplo, eu sempre brinco que o limite é eu ter tempo para buscar os meus filhos na escola todo dia a pé, ter tempo para estar com eles e para conversar com eles. É um aprendizado mesmo, né? A gente precisa aprender a lidar com o tempo de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais consciente, não é o tempo que é nosso dono, a gente que é dono do nosso tempo, né? Então eu tento lidar com isso com bastante equilíbrio, às vezes dizendo não, às vezes falando eu não posso fazer isso. E incluis as coisas do cotidiano que às vezes ficam relegadas lá ao 10º plano, incluis nas tuas prioridades. Sim, inclusive tempo para mim. Eu também aprendi a colocar nessa rotina tempo para mim, isso é essencial. Que ótimo, grandes aprendizados com a Ana Holanda, que veio a Florianópolis e que nos dá a alegria dessa conversa. Obrigada, Ana. Obrigada.